Gente, hoje a gente encerra essa série de mensagem, Você é a Resposta. Na primeira semana falamos sobre Você é a Resposta, trabalhando a ideia de Elias, respondendo onde estão os Elias dessa geração. Ele vai estar mudando aqui no PowerPoint, você pode nos acompanhar. Onde estão os Elias dessa geração? Existe um chamado de Deus para nossas vidas e ele começa com a nossa resposta. Deus sempre espera uma resposta de nossas vidas. Assim como nós esperamos o quê? Resposta do nosso cônjuge, resposta dos nossos filhos. O tempo todo a sociedade espera a resposta de nós. Esperamos resposta de quem? Dos nossos governantes. Esperamos resposta de todos que estão à nossa volta. E todos que estão à nossa volta esperam resposta da gente. A segunda mensagem foi obediência, a chave para ser resposta. Gente, a obediência é como um molho de chave. Cada vez que você vai obedecendo, uma chave, uma das chaves que você tem no molho, ela serve para abrir a porta. E Deus, ele sinaliza, essa chave, a chave número 4, coloca na porta que a porta vai se abrir. Mas quando a gente não obedece, a gente fica com esse molho de chave sem numeração. A gente fica ali, tentando, já ficou com o molho de chave diante de um cadeado e tenta uma. E gente, tem uma hora que dá um estado de nervo, a gente não mexe mais e vem outro. E vai lá com jeitinho, com mais paciência. Então, obediência é a chave. A terceira mensagem, a gente falou sobre ousadia de Elias para ser boca de Deus na terra. Gente, pensa na ousadia desse homem. A ousadia onde todos estavam calados, onde todos estavam com medo. Ele vai lá e ele fala, ele confronta Acabe. Você lembra da passagem? Todos estavam sendo decapitados, estavam sendo mortos. Acabe se depara com Elias e Acabe fala assim: ei, é você o perturbador de Israel? E naquele momento, Elias, ele olha para Acabe, para o rei, gente. Gente, eu gosto daqueles seriados, tá, do Viking, aquela turma lá, aquele pessoal norte que eu assisto. E fico imaginando como seria o Velho Testamento, porque era faca na bota. E Elias, ele sentia medo, ele tinha um temor dentro dele, mas naquele momento ele é empoderado pelo Espírito Santo. Ele fala assim: perturbador é tu, camarada, perturbador é a tua família, a tua mulher, aquela estranha, aquela perturbada. Perturbadores são os teus filhos. Olha a ousadia para ser boca de Deus. E ele vai lá, chama os 850 profetas de Baal no monte e confronta todos eles. E depois a minha esposa, ela pregou sobre minha esposa pregou sobre coragem para realizar o extraordinário. E eu falei, né, eu reportei algumas vezes aqui para você que para casar eu tive que ter coragem, porque eu tinha medo. Para ter filhos eu tive que ter coragem. Por quê? Porque eu não tive um pai presente, então eu tinha medo de ser pai. E tudo isso exigiu de mim coragem, gente. E Elias, ele foi muito corajoso. E ele nos ensina a ter coragem para enfrentar os desafios da vida. Coragem para enfrentar tudo aquilo que se opõe contra os princípios e contra os valores da palavra. Se você notar, a gente vive em dias onde a gente precisa de coragem. Eu lembro um tempo atrás em que meu filho estava na escola, alguns anos atrás, e foi chegado lá um desenho, e naquele desenho estava a imagem de duas mulheres, sendo aquilo a família. Você vai levar a sua família para desenhar em casa. E quando eu peguei, eu não estou julgando o casal, amém? Eu estou julgando aquilo que eles estão ensinando na escola. É bom que você que me assiste preste bem atenção nisso. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei: isso aqui é o papai ou a mamãe? Daí ele falou: isso aqui é a mamãe. E esse aqui? Daí ele ficou confuso, porque era a mamãe também. Tiraram a presença do pai do desenho. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus fez o papai e fez a mamãe, e a junção desse casal nasce e vem os frutos. E eu fui na escola e perguntei: cadê o papai aqui? Não, aqui é o papai. Não, aqui é a mamãe. Essa mamãe nunca vai ser o papai.
Essa aqui é a mamãe, e essa aqui, essa aqui é a mamãe, sim, essa é a mamãe e essa é a mamãe. Vocês estão querendo implantar algo no coração do meu filho que eu não aceito. Gente, eu tive que ter coragem, eu fui lá e conversei, desculpa, foi engano, agora eu quero conhecer a prof dos meus filhos, eu quero saber o que ela tem no coração dela. Gente, vivemos em dias onde a gente não pode aceitar tudo que é empurrado para nós, seja na escola, seja no teu trabalho. Não tem jeitinho brasileiro no céu, igreja. E Elias teve que ter coragem para confrontar tudo isso. Eu não sou religioso, eu sei separar as coisas e não estou espiritualizando, mas nós temos que ter coragem para bater de frente com o sistema que quer nos engolir. Vocês estão me entendendo? E por último, a fé, né, que move, a penúltima palavra, o sobrenatural. E o Márcio Freitas, ele ministrou em nossas vidas semana passada, falando sobre a fé. E uma das frases que eu gostei, que ele abordou, foi: a fé é a construção de Deus, de algo maravilhoso que está acontecendo. Só que a gente não vê, mas algo está sendo construído. Algo estava sendo construído, mas precisava de um homem posicionado com coragem, fé, ousadia, intrepidez para cumprir o propósito de Deus. E hoje, nessa manhã, eu quero convidar você, ou nessa noite, para você que nos acompanha, eu quero convidar você nessa jornada para alinhar o seu coração com o coração de Deus. Precisa estar alinhado. Um casamento que não há alinhamento entre o homem e a mulher vai viver em conflito. Precisamos estar alinhado com o céu, alinhado com a vontade de Deus. Precisamos estar alinhados com tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Deus tem algo tão bom para nós, gente, para a igreja brasileira. Por que Deus está fazendo no mundo com essa pandemia? Ele está sacudindo, Ele está mexendo, contração. O que Ele está fazendo afinal de contas? Afinal de contas, Ele está alinhando o coração dos homens, das mulheres, dos filhos. Deus está alinhando o coração da humanidade. Hoje a gente está passando por isso. Amanhã Ele pode dar mais uma chacoalhada, porque o tempo todo Deus busca alinhar o nosso coração com o coração dEle, o coração do Pai com o coração do Filho. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 37. Olha que maravilha, você pode nos acompanhar aqui também. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel. Olha a menção que ele faz: que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas as coisas. Maravilha, né? Acompanhem comigo. Que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde para que esse povo saiba que Tu és o Senhor, Tu és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Elias fez tudo o que podia até ali, e ele sobe no monte e ele faz essa oração: o Teu servo clama a Ti, Senhor, responde a minha oração, ó Deus de Isaque, ó Deus de Israel, ó Deus de Abraão. Olha a menção que ele faz: ó Deus, o Senhor que fez aliança com Abraão, o Senhor que fez aliança com Isaque, o Senhor que fez aliança com Israel. Aqui o Teu servo, gente, ele está lá de joelho dobrado, clamando a Deus. E Elias, ele fez tudo que estava ao seu alcance. Escuta, Elias orou como se tudo dependesse de Deus, porém ele trabalhou como se tudo dependesse dele. Precisamos trabalhar como se tudo dependesse de nós, e orar como se tudo dependesse de Deus. Essa frase não é um jargão, está clipado, gravado nas portas do mosteiro de São Bento. Trabalhe como se tudo dependesse de você, e viva como se tudo, e ore como se tudo dependesse de Deus. Igreja, a soberania de Deus não nos isenta do nosso chamado. Deus, Ele é soberano, sim,
Porém, isso não dá margem para que a gente viva desleixado. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, Ele tem a foto do futuro em suas mãos e Ele já vê você justificado. Amém? Isso não é uma maravilha? Até aquele momento o povo não mostrava qualquer sinal de arrependimento. Estavam todos na expectativa do que ia acontecer. 850 profetas, o holocausto, o sacrifício, e agora? Estavam todos quietinhos. O silêncio deles, gente, falava mais que as suas atitudes. Estavam todos quietos enquanto Elias discursava. Como vimos, ele age com fé. Além do holocausto, ele começa a derramar uma grande quantidade de água e ele começa a observar todo aquele povo adorando Baal, aclamando a um Deus que não poderia fazer nada, e o povo em silêncio. Agora a atenção do povo volta para Elias, porque todo o povo estava esperando que Baal se movesse. E a gente sabe pela história, você tem acompanhado a série, que Baal ele não faz nada. E naquele momento, Elias, ele aproveita um momento ímpar, porque ele tem fé, coragem e um coração alinhado. Quando você tiver coragem, fé, o coração alinhado com a boca de Deus, essas oportunidades elas vão acontecer para você reluzir, para você brilhar e para você poder glorificar o nome de Deus. Fique atento a esse momento. Deus usa esses momentos para ser glorificado. E você precisa estar atento a esses momentos. Outro dia, enquanto eu passava na rua, tinha um jovem lá com a plaquinha, né? Sou venezuelano, me ajude. Eu fui, dei meu cartão para ele e pensei, Jesus chegou na vida dele, vamos ver se ele responde. E eu dei o cartão, até hoje ele não me respondeu. Se ele me liga ou se ele me procura, seja na rede social, seja me ligando, eu vou ao seu encontro e iria prestar assistência. Ele poderia ter cuidado, ele poderia ter hoje, quem sabe, um emprego, poderia estar com nós, mas ele não respondeu. O tempo todo Deus ele coloca anjos, ele envia o seu livramento, mas muitas vezes nós não estamos atentos àquilo que Deus está fazendo. Gente, Elias surpreende mais uma vez com uma das orações mais lindas em que encontramos na página das Sagradas Escrituras. Para viver com o coração alinhado, eu vou colocar alguns tópicos para você. O primeiro é: viva uma fé estável e não oscilante. Você conhece alguém bipolar? Eu sou meio bipolar, tá? Você conhece alguém que uma hora está feliz, uma hora está triste, uma hora está feliz, uma hora está triste, uma hora está irado e uma hora está dando pulo de alegria, uma hora está feliz na igreja buscando a Deus e na outra hora está lá com a revista de horóscopo vendo o que vai acontecer. Uma hora está cheio de fé e outra hora está lá fazendo simpatia. Uma hora Deus ele é tudo e uma hora é tomado pelo medo, pela opressão e pela depressão. Uma hora Deus é meu Senhor e nada me faltará, e na outra hora está comendo as unhas por sofrer por ansiedade. Gente, nós vivemos em tempos onde o povo está sempre oscilando. Volta e meia eu vejo as pessoas saírem da igreja sem eira nem beira, sem um motivo real e concreto, sem eu não quero mais ir, tá, mas não quer mais ir por quê? Às vezes por uma palavra maldita, às vezes porque um irmão pisou no pé, como se o céu nós fôssemos ficar 1,5 metro de distância, com máscara na cara e com gel na mão. Sabe, eu vejo as pessoas oscilando o tempo todo. Não há motivo sustentado, satisfatório, para que a gente oscile diante de um Deus tão maravilhoso. Sabe por que eu falo isso? Fundamentado na ideia de que o ferro com ferro, ele se afia. Então é necessário a gente volta e meia se trombar.
o meu maior crescimento na vida foi quando eu casei. Gente, a minha mulher foi a maior lixa que eu tive na minha vida, e até hoje continua sendo, porque ela pensa diferente, ela tem as ideias dela diferente, ela anda diferente. As minhas cores são coloridas. Ó aqui, o tênis laranjado. As cores dela são neutras. Um cinza, cores, sabe, básicas. Enquanto eu sou barulhento, ela é quietinha. E isso faz com que a gente feche a engrenagem. E eu aproveito e pego tudo que é bom, que eu admiro nela, porque às vezes nem eu me suporto. E ela pega tudo que eu tenho de bom para ela, porque ela é mais do medo, eu sou mais desbravador. Então eu pego dela o medo, não, eu pego dela a prudência. Entendeu? E ela pega de mim a coragem. Gente, com os irmãos na igreja vai ser assim, porque todos têm uma habilidade. Eu olho para o Gabriel e vejo a habilidade dele. Nossa, eu quero isso para a minha vida. Eu olho para o Jonas e eu penso, como ele tem um HD infinito no cérebro dele, é uma coisa louca, gente. Então sempre que eu quero descobrir alguma coisa, eu pergunto para o Jonas. Isso aqui é o Jonas, atrás da câmera. Que cabeça esse homem tem? Então, as pessoas, elas não dividem, elas somam. Nesse momento, Elias está sozinho, diante de um povo que está oscilando, um povo estável, um povo que não sabe se adora a Deus, sendo que eles eram de Deus, ou se adora Baal. Um povo que não vai para a direita e que não vai para a esquerda. Um povo que ora está na igreja e que ora não está mais. Um povo isento, um povo medroso, um povo meticuloso, um povo que está de olho na área financeira, porque Baal, ele era um deus com D minúsculo, que ia agir na terra, no plantio. Então eles estão de olho no dinheiro, esquecendo que Deus é o dono do ouro e da prata, esquecendo toda uma história, gente, de provisão. Quantas pessoas, uma hora ofertam, uma hora não ofertam, uma hora ajudam, uma hora não ajudam. Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos, diz o Senhor? Sabe, esse povo, ele vivia oscilando. Então o primeiro ponto para ter um coração alinhado com Deus: viva uma fé estável. Eles estavam em maior número, realmente. Era 850 e mais um povo. Porém, quem está com Deus, está com tudo. Gente, já notou que tudo dá certo aqui? Nós temos o maior povo cristão do mundo aqui no Brasil. O maior povo evangélico aqui no Brasil. O maior povo espírita aqui no Brasil. Até os muçulmanos dão cria no Brasil, gente. Até esse povo cresce aqui. Olha em Foz do Iguaçu, que é aquilo. Em Beltrão, olha a Sadia ali, estão ali cortando a cabecinha da galinha virada. Em tudo que é lugar. Sabe o que falta para o brasileiro? Entendimento, estudo, palavra. Ele entender que existe algo maior para ele. Para viver com o coração alinhado com o céu, permaneça firme diante das influências negativas. Olha o que Elias vai falar: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Nossa fé nunca foi baseada na maioria. Esse conceito que todo mundo faz, não cabe a nós. Todo mundo fala, não cabe a nós. Pastor, eu vou ver se dá certo. O casamento não foi feito para ver se dá certo, ele foi feito para dar certo. Porém, não tem test drive. As pessoas, elas fazem do casamento um test drive. Elas vão se juntam, elas ficam, elas se pegam. Eu não gostei. Alguém um dia separou e falou assim para mim: sabe o que é, pastor? Daí separou, casou, separou, fez festa, gastou tudo aquilo e falou assim: pastor, não rolou a química. Tá, mas que química é essa? Vocês estão cheirando pó no casamento agora? Que química? Que a única química que eu conheço é pó.
Não, sabe o que é? É que ele é assim, eu sou assado, e tá aí, quando vocês estavam noivos, e quando vocês estavam namorando, e quando vocês estavam orando, isso dentro da igreja, a química não rolou, agora não rolou, gente, Deus ele abomina o divórcio, sabe, as pessoas elas testam o tempo todo, Deus, de uma forma errônea, cuidado com o conceito que todo mundo está fazendo e eu posso fazer também. Somos bombardeados o tempo todo nas redes sociais e a gente precisa ter o coração alinhado com o céu e saber o que esse portal, o que essa plataforma, o que a mídia está trazendo para minha casa. Por exemplo, o meu filho na minha casa, ele está apaixonado pelo seriado Chaves. Quem nunca, né? E é uma delícia. Agora, o problema não é assistir o Chaves, o problema é você não apresentar, escuta essa, vocês têm 2 meninos, um contraponto. Qual é o ponto? O seu Madruga nunca paga o aluguel, mora sozinho com a filha, uma malcriação, daí tu pega o Chaves, um órfão, na vila, tu pega lá o seu Girafales, nunca casa com a dona Florinda, tem Satanás lá na vila, não tem Satanás lá? A bruxa do 71, pega o Kiko, um menino mimado. Agora, será que isso é um modelo para os nossos filhos? É óbvio que não, porém a gente vem dessa geração, e hoje a gente vê isso, e quando eu vejo meu filho vendo e todo empolgado, eu penso, cara, ele precisa saber o contraponto. O contraponto é que Deus ele constituiu a família. Não tem uma família naquele seriado. Pode notar. A dona Florinda ali e o seu Girafales nunca casam, nunca. Como é que é o nome lá? O Kiko é filho de alguém que a gente nunca descobriu quem é o pai. Gente, eu também sou fã do Chaves, tá? Eu não estou falando mal. Mas tu pega um outro desenho, Peppa Pig. Eu tenho um menino, 3, macho. Até o cachorro é macho lá em casa. Não serve. Dora Aventureira. Pô, é legal, mas não serve de modelo. Então, o tempo todo, eles estão sendo bombardeados. Você assiste La Casa de Papel. Eu assisti, gente. Não estou falando mal. Mas tem que cuidar para não torcer para o bandido. Porque a gente quer que a polícia não pegue eles, estão roubando um banco. E eles jogam aquilo no nosso subconsciente. E daqui a pouco a gente está torcendo para o bandido. Você consegue me entender onde eu quero chegar? Não estou falando que você não pode assistir um seriado. Gente, eu assisto seriado, tá? Para um coração alinhado com o céu, é necessário rever o nosso cronograma diário. Grava isso. Para um coração alinhado com o céu, precisamos rever o nosso cronograma diário. Você acorda, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, qual é o seu cronograma diário? Que tempo você tirou para orar, para ler, para meditar, para mandar mensagem para alguém que não veio na igreja, ligar para sua mãe que está longe, para o seu pai, tirar um tempo com o seu filho, quem sabe até dar uma voltinha com o seu cachorro. Eu me mudei, né? Meu cachorro está feliz, faceiro, agora tem espaço para ele brincar. E eu não tenho mais o peso, tenho que levar ele para passear. Não falta terreno lá, né? E agora eu descobri, ele foge, né? Ele sempre fugiu, mas ele sempre fugiu e eu fui atrás. Dessa vez, tu quer fugir? Tu já é de maior mesmo? Então vai. Vai que se tu não voltar, eu vou arrumar um Rottweiler. O maluco voltou, gente. Eu descobri, ele vai até na esquina, na outra esquina, provoca os cachorros da rua, porque eles ficam tudo alvoroçado com ele, e volta pra dentro de casa. Tá de boa, né? Agora eu não vou mais atrás do meu cachorro. Eu saí agora para vir para a igreja, e ele saiu, foi dar uma banda na vizinhança. Mas ele é castrado, eu acho que ele não lembra disso, né? Gente, faça prova de fé com o Senhor. Para ter um coração alinhado, faça a prova. Pastor, eu aprendi a não provar o Senhor, meu Deus. Eu não estou falando que você tem que colocar Deus na parede. E aí, Deus, qual é? Eu sou teu servo. Não, faça a prova. Se é tu mesmo, e não é um fantasma, e não é um demônio, permita que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas. Gente, Elias fez prova com Deus.
olha, vamos subir no monte, tragam um sacrifício e eu vou orar ao meu Deus, e vai acontecer. Você precisa conhecer o seu Deus e crer. Uma vez eu fiz uma prova com Deus com um ateu convicto. Eu falei para ele, vá para sua casa e ora durante 7 dias, 10h30, e 10h30 eu vou estar com o meu joelho dobrado, vou orar pela sua vida, eu vou estar jejuando e orando pela sua vida, para que o Espírito Santo te pegue. Passou 15 dias, eu intimei ele, e aí cara, você fez o que eu falei? Não, eu fiquei com medo. Pois é, você tem medo por quê? Porque você sabe que existe um Deus poderoso que ia te pegar, né? No bom sentido da palavra. Sabe, eu fiz prova, e todo dia eu ia para minha casa, eu deixava de estar com os jovens, dobrava meu joelho 10h30 e eu dizia, Deus, pega, ele era policial, né? Pega aquele policial de jeito, Senhor. Coloca até os fios desencapados para pregar para ele. Pega ele, que ele invocava Deus, invocava os demônios e nada se manifestava. Mas nessa semana que eu provoquei ele não fez a prova, né? Ele não dobrou o joelho. Faça a prova de fé com o Senhor. Olha a fé de Elias. A Bíblia vai dizer em Salmos 34:8, olha que texto maravilhoso, coloca para nós. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Prove e veja no financeiro, prove e veja no seu relacionamento. Gente, terça-feira, 13 anos de casado, pode dar uma glória a Deus, 13 anos de casado, onde todos dizem que o casamento é uma instituição falida, mais um ano firme, forte, e mais apaixonado do que nunca pela minha nega. Gente, eu amo a minha mulher, eu não casei para me separar. O medo de casar, Jean, era porque eu sabia que era para sempre. Eu pensei, eu nunca vou conseguir ficar tanto tempo com a mesma mulher. E ela olhou para mim ontem e falou, é porque todo dia eu faço um prato diferente para você. Não é porque enjoar, né? Entendeu, né? A mesma comida todo dia enjoa, dizem lá fora. Mas cabe a mulher todo dia fazer um prato caprichado pro seu marido. Gente, eu conversava com o colono, ele falou bem assim, rapaz, a minha mulher, até o ovo dela é diferenciado. Ela pega o ovo, joga um queijo, joga um pó, joga um sazon, joga isso e mexe, e eu vou fazer, não consigo. Eu falei, todo dia ela está fazendo um prato diferente. Cabe às mulheres terem essa criatividade, e cabe aos homens ser firme e provocar sua mulher a se apaixonar por eles todos os dias. Gente, todos os dias eu provoco ela, porque eu quero que ela tenha um viking, um homem, um desbravador do lado dela. E muitas vezes esse homem, ele tem que se quebrantar para pedir perdão, para comprar flores, comprar chocolate, pedir perdão, reconhecer que errou. Quando eu estou falando de homem, eu não estou falando de macho, eu estou falando de valores, honra, princípios. Prove e veja como Deus é bom. Eu tenho provado isso com os meus filhos, eu tenho provado isso dentro do meu casamento. Quarto, repare o altar e faça a sua oferta de adoração. Olha o texto. Elias disse ao povo, aproxime-se de mim. O povo se aproximou e Elias reparou o altar do Senhor. E depois Elias falou, olha, encham água em 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. O texto está aí, se você quiser ler, verso 30, 31 ao 33. 3 chaves que me chamam a atenção. Primeiro ele falou para o povo o quê? Vem para perto do altar. Para ter o coração alinhado, venha para perto do altar. Esteja pertinho do Senhor, não longe, não distante. Vem para perto do altar. Olha que interessante, o segundo ponto, ele restaura o altar. Deus, ele não aceita sacrifício de qualquer jeito, de qualquer forma. Você sabe que o animal tinha que ser criado até 1 ano e tinha que ser perfeito, sem mácula, sem defeito, sem nada. E mais para isso, o altar, ele precisa estar alinhado. Gente, o altar não é mais como antigamente, um lugar físico. Isso aqui poderia ser um altar. Coloca o sacrifício aqui em cima. Quando Jesus vem, tudo isso aqui é mudado. Ele não quer mais o sacrifício, ele quer que você seja o sacrifício.
O seu corpo é o altar e o seu coração precisa ser o sacrifício. Paulo, ele vai dizer o quê? Ofereçam-se a Deus como sacrifício vivo. Não é sacrifício morto, sacrifício vivo. E nesse processo você vai sentir as dores e você vai se entregar e você vai se render. Mas se ofereçam como sacrifício vivo para você provar qual a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas isso não se conforme com o padrão desse mundo. Alinhe o teu coração com os céus. Alinhe o seu coração com Deus. Então se aproxime do altar. Repare o altar. Como é que eu vou reparar o altar, pastor? Pedindo perdão ou recebendo o perdão. Conversava com um amigo que ele falou que o irmão dele não acreditava em Deus, porque quando ele passou fome, Deus não ajudou. Quando o pai batia neles, Deus não ajudou. E ele carrega isso como se a culpa fosse de Deus. Ele precisa reparar o altar do coração dele. Quantas pessoas estão presas na mágoa, no ressentimento, na dívida? Quantas pessoas estão tão longe de Deus porque alguém feriu? Quantos desigrejados nós temos no Brasil, gente? Você não tem ideia. Tudo porque se feriram na caminhada. Repare o altar. Deus, ele não manda fogo em altar desleixado. Ele não manda fogo no altar em quem vive de qualquer jeito. Não. Ele espera que eu e você se alinhamos para que ele possa derramar o fogo. Quem não quer o fogo do Senhor? Quem não quer ver o milagre, o sobrenatural? E outro ponto, outra chave dentro desse tópico é: obedeça. Como o ser humano tem dificuldade de obedecer? Sim ou não? Tão fácil. Gente, os meus filhos não são rebeldes, mas são por natureza. E eu falo: filho, faz assim. Daí às vezes vai lá, mente, às vezes esconde. Gente, o Benjamin é o mais pequenininho. O pequenininho de 2 anos, gente, já tem uma malandragem com ele. É incrível de quem ele adquiriu essa malandragem. Esse orgulho, essa rebeldia. Não faz, filho. E faz. Filho, o pai vai te dar uma varinha na bunda. Tá, pai, tá, pai, tá. Já sabe. Da onde veio isso? Nós precisamos obedecer. Se aproximem, restaure o altar e obedeça. Esse é o caminho para o coração alinhado. E outro ponto é: clame ao Senhor. Gente, clame, não tenha medo. Dobre o seu joelho, berre, grite. Você precisa clamar ao Senhor. Coloque o seu coração, a sua família. Toda terça-feira as mulheres estão aqui clamando ao Senhor, buscando a face de Deus. O Senhor é Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Olha como ele se apresenta. Coloca o próximo slide. Eu sou teu servo. Essa palavra servo no original significa: eu sou o teu escravo. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para te servir. Olha a oração de Elias. E ele faz menção da aliança com Abraão, relatado em Gênesis 12:2. Da aliança com Moisés, relatado em Levítico 26:42, e da aliança com os reis, em Salmos 105, 8 e 9. Quanto mais nosso coração estiver em intimidade com o céu, melhor será a compreensão de quem somos de fato. Por que muitas pessoas não sabem quem são? Porque não conhecem o Deus que a criou. Não conhecem Deus, e por não conhecer Deus, não conseguem cumprir a sua vontade. Paulo valorizava tanto os seus títulos, ele valorizava tanto quem ele era, que quando ele tem uma experiência com Deus, a vida dele muda. E olha o que ele escreve: para mim, o que era lucro para ser considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo
Paulo, gente, ele era o cara, mas ele se coloca na figura de servo. O homem mais intelectual da clã, dos discípulos, que esteve próximo de Jesus, ele fala: olha, é tudo como esterco, todos os meus estudos, doutorado, minhas pós, minhas faculdades, os meus cursos, é tudo esterco. Gente, o que ele está dizendo? Tudo isso aqui é bosta, não serve para nada. Ai, pastor, tu falou bosta. Falei, para não falar outra palavra, porque você pode ficar ofendido. Sabe, olha o tempo como é difícil, onde até as palavras nós temos que colocar em cada uma em seus lugares, porque vai dar repercussão. Gente, tem tantas coisas para a gente se preocupar, e a minha maior preocupação hoje é ser relevante onde eu estou inserido. Celebre e glorifique ao Senhor pelos seus feitos. Glorifique, olha o que Deus fez na sua vida, olha o que Ele tem feito no Brasil. Você sempre pode olhar por duas óticas: o apavoro, o medo, o desespero, ou pela ótica do chacoalhar de Deus, da esperança, do triunfo, porque, gente, a igreja ela tem triunfado em meio à pandemia. Quem está em Cristo não está em crise, e se está em crise, que seja dentro de si, se construindo e reconstruindo. Amém? Sétimo e último ponto: nunca despreze o conselho das pessoas de Deus na sua vida. Sabe o que é interessante? Elias, o povo já estava sofrendo há 3 anos sem água. Daí Elias, depois de matar todos os profetas, ele sobe e ele vai orar. E quando ele ora, ele chama o seu moço e ele fala assim: dá uma olhadinha lá, ver se está chovendo. E aquele moço vai e ele volta 7 vezes. Elias manda ele: vai de novo. E ele foi, vai de novo. Imagina você, poxa, o que Elias tem na cabeça? Já é a 7ª vez que eu estou indo, e na 7ª ele volta e fala: olha, eu vejo uma nuvem pequena lá no fundo. E Elias olha para o seu moço e fala assim: agora vai lá e fala para Acabe, diga para Acabe pegar a sua carroça, a sua carruagem e vazar, porque vai chover. Gente, existem pessoas que Deus colocou em nossas vidas intencionalmente. Algumas pessoas na minha vida, por exemplo, meu pastor, ele é profeta de Deus na minha vida. A minha esposa é profeta de Deus na minha vida. Eu tenho amigos, tenho pastores espalhados no Brasil, que volta e meia eu ligo para eles e peço direcionamento. Não despreze o conselho das pessoas que Deus coloca na sua vida. Claro, pessoas que tenham princípios, valores. Você está me entendendo? Ele poderia ter desistido. Ele foi 7 vezes. Às vezes nós desistimos na 2ª, né? Na 3ª, na 4ª. Eu lembro uma vez que um jovem chegou para mim no retiro de carnaval, e ele falou assim, e ele começou a se queixar, reclamar, nada dava certo e a vida não ia, e reclamou, ficou meia hora reclamando. E eu perguntei para ele: você ora? Ele falou: eu já orei. Gente, esse jovem já estava na igreja 1 ano e meio. Eu falei: você lê a Bíblia? Daí ele disse: só quando o pastor pede para abrir o culto. Daí eu falei: cara, tu não ora, tu não lê, tu não busca a Deus, tu não se relaciona com Ele, e você quer que a sua vida esteja uma maravilha apenas por frequentar uma igreja, apenas por andar no meio da brasa? Você vai se queimar, cara. Você está vazio, você é um sepulcro caiado. É por isso que a sua família não vai na igreja, é por isso que as coisas não dão certo. Você não tem vida, você não tem combustível, você não tem um coração alinhado com o céu. É por isso que a sua vida está desse jeito. Ele não nasceu de novo, ele não teve uma experiência com Deus. Escuta, ouça as pessoas que Deus coloca
na tua vida. Por mais que muitas vezes essa pessoa seja o pastor aqui, puxando a sua orelha, e eu vou puxar, e eu vou errar. Um dos discursos que nós temos batido nessa igreja é: quando eu errar, me dê o benefício da dúvida, primeiro. O segundo, me perdoe, porque eu também tenho te perdoado, tenho te aturado. E o terceiro, repense em procurar outra igreja na cidade, porque eu sou louco por você. Você não vai achar um pastor que te ama como eu vou te amar, não desmerecendo os outros. Eu estou aqui com um propósito, a minha família está nessa cidade para servir a sua família, e nós vamos fazer todo o possível para te servir. Vai procurar outro pastor que faça isso, está difícil, gente. Minha casa está aberta para você todos os dias, 6 horas da tarde, para tomar um café comigo. Creia, último ponto, e receba o poder de Deus. Naquele momento, o moço correu para falar o que para Acabe? Olha, vai chover. Acabe pega a carruagem e naquele momento Deus, ele empodera de tal forma Elias, que a Bíblia diz que ele amarra a capa por dentro da cinta e ele sai correndo e ele passa correndo na frente do carro. Sabe o que é isso, gente? Isso é sobrenatural. Ele não correu de cavalo, nem de avião, ele não mandou um WhatsApp para Jezabel, não, ele correu. Imagina Acabe dentro da carruagem e Elias correndo, gente, correndo do lado. Que é aquilo, gente? Nem a Bolt lá pegava ele. É a Bolt lá, o corredor? Boltzinho, Bolt, esse aí mesmo. Ele correu, ele passou, ele foi cheio e ele chegou na frente, ele foi empoderado. Existe um poder de Deus sobre a sua vida. Escuta, você é chamado para ser resposta nessa geração. Ele colocou poder para você expulsar demônios, curar enfermos, e Ele te ungiu para pregar o Evangelho aos perdidos. Sim ou não? Agora, o quanto você tem orado pelos enfermos, o quanto você tem pregado o Evangelho, e o quanto você tem expulsado o demônio, nem que seja o demônio da sua vida. O pastor está dizendo que eu sou endemoniado? Não, eu estou dizendo que às vezes ele te incomoda, né? Às vezes os demônios vêm aqui, ó, na minha cabeça com pensamento ruim, jogando flechas, jogando seta. Eu falo: sai pra lá, bicho ruim. Na minha cabeça não, no meu casamento não. Tem dia que a minha esposa está tão estressada, está chegando aqueles dias de tensão, eu olho para ela e falo: quer ir para o quartinho da libertação? É por quê? Porque tu está insuportável, mulher. Fase. Mas também tem dia que eu olho para ela e falo: coloca a mão na minha cabeça e expulsa o bicho ruim. Não que o demônio entrou na minha vida, não estou falando isso, mas tem dia que a gente não está legal. Sim ou não? Tem dia que as coisas dão errado, tem dia que nada dá certo, tem dia que parece que a gente é o próprio cão. E é nesse momento que você tem que olhar para dentro de você e cantar aquela canção que a gente canta: dá-me um coração segundo o teu coração, muda o meu jeito de falar, muda o meu jeito de andar. Deus, ele tem algo sobrenatural para a sua vida. O resultado da obediência, da ousadia, da coragem, da fé e do alinhamento com o céu é ver todo reconhecer abertamente de Deus sobre a sua vida, o céu aberto e as coisas acontecendo. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Deus, ele tem algo sobrenatural para a igreja brasileira nesses dias. Deus convida você a não apenas andar sobre as águas, mas pegar na mão daqueles que estão no barquinho com medo. Porque fácil é olhar para Pedro e dizer: ele afundou. Mas ele é o único que vai ter a coragem e o privilégio de dizer: mas andei. Que a gente possa andar sobre as águas também. Pastor, e se eu afundar? Não tem problema, vai ter Jesus te estendendo a mão. Pastor, e se eu não conseguir na hora que eu for falar, travar? Não tem problema, tenta de novo. Pastor, e se na hora eu não tiver coragem? Tenta de novo. O meu filho dizia: pai, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo do escuro. Filho, você tem que entender que eu estou no outro quarto e que Jesus está do teu lado.
Você não precisa ter medo do escuro. E eu vou trabalhando isso no coração dele. Eu também tinha medo do escuro quando era criança. Tinha medo, me escondia debaixo da coberta. Só que eu não tinha um pai para me encorajar. Você tem um Deus que te encoraja todos os dias do ano, dizendo para você: levante, né? Tenha bom ânimo, não tenha medo. Você crê nisso? Ele te chama para ser um Elias nessa geração. Primeiro, dentro da sua casa, com os seus filhos. E segundo, no seu contexto do trabalho, da escola. Então tenha fé que Deus, Ele te capacita e Ele vai te usar. Tenha coragem, não tenha medo. Abra a sua boca. Mais do que abrir a boca, lembra que eu falei? Estenda as suas mãos e alinhe o seu coração com o céu. Alinhe o seu coração com o céu. Quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento e no lugar que você está, você fazer uma oração. Talvez o seu coração não esteja alinhado com o céu. Talvez o seu altar esteja destruído e nesse momento você entendeu que você precisa arrumar o altar do seu coração. Talvez você esteja distante do Senhor e não tenha entendido a sua voz. Eu quero convidar nesse momento você que está você aqui na igreja, a curvar a sua cabeça e a orar e a dizer: Deus, eu quero essa fé de Elias, eu quero essa coragem sobre a minha vida, eu quero, Senhor, viver o sobrenatural. Deus, eu quero essa ousadia, eu quero viver os teus sonhos, os teus projetos. Deus, começando por mim que prego essa palavra, eu quero ser resposta para esse tempo. Eu quero viver os teus sonhos, os teus planos. Eu quero viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não aceito me conformar, eu não aceito viver na média, eu não aceito ser mais um marido, ser mais um pai, ser mais um pastor. Não, eu quero algo mais, eu quero ir mais profundo. Abra os meus olhos para que eu possa ver a tua face. Abra os meus olhos para que eu possa ver a nuvem do tamanho da mão de um homem, como sinal que uma grande chuva de bênção está para acontecer na minha vida, na minha cidade, na minha família, no meu país. Mostra, Pai, para a tua igreja aquilo que ninguém está vendo. Mostra para cada um nesse momento que me assiste, para cada um nessa igreja, a foto do futuro, que a gente venha orar como se tudo dependesse de Deus, e que a gente venha trabalhar e executar o nosso chamado como se tudo dependesse de nós, em nome do Senhor Jesus. Que você ore, que você faça a sua oração de entrega, que nesse momento você possa responder essa palavra. Oh Espírito Santo, Tu és adorado, Senhor, nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar, Jesus. Não há outro como Tu, Senhor.